Hoje eu gostaria de discutir um pouco sobre o movimento higienista no Brasil e o quanto ele afetou o olhar que nós temos sobre a infância e sobre as crianças, principalmente no ambiente escolar, porque a gente ainda carrega o ranço daquilo que foi praticado com muita naturalidade na metade do século XX aqui no Brasil. Então, dando início um pouquinho nessa discussão, o movimento higienista é inaugurado no mundo em meados do século XIX, a partir da Revolução Industrial, né? Passa-se a pensar sobre medidas preventivas à saúde. E essas medidas estavam relacionadas à higiene, à limpeza dos ambientes, à limpeza das ruas, saneamento básico, né? Fazendo com que o ambiente possa estar o mais limpo possível e que esse ambiente também poderia ser estruturado arquitetonicamente, de forma a garantir limpeza para as ruas, né, das cidades, que também estavam tendo muitas empresas, muitas indústrias, onde esses resíduos deveriam ser descartados dentro dos ambientes das casas, como deveriam ser os sanitários, a altura do teto. Enfim, começou-se a pensar uma série de medidas para que pudesse evitar doenças que estavam sendo caracterizadas por muitas epidemias, uma atrás da outra, que a sociedade médica passa a identificar que essas doenças estavam sendo causadas pela falta de higiene. A partir de então, a medicina passa a estudar esse processo e também a pensar em prevenção, em como a higiene poderia prevenir algumas doenças. Isso também, aos poucos, vai levando para a questão da saúde mental, certo? O quanto o indivíduo poderia prevenir para que o indivíduo não pudesse ter transtornos mentais. Então, primeiramente, se pensou sobre a higiene do corpo e o quanto também poderia se prevenir, né, algumas situações para que o indivíduo não tivesse transtornos mentais. Aqui no Brasil, em meados do século XX, esse movimento se intensificou bastante, né? E isso começou a ter as suas consequências na educação, né? A primeira Conferência Nacional de Educação no Brasil, em 1927, muito foi discutido em cima de um movimento higienista. Então, muitos médicos passam a fazer estudos sobre como as escolas podem promover indivíduos saudáveis física e mentalmente. Então, a saúde e a educação passam a estar associados para promover um lugar em que esses indivíduos possam ter uma formação e saírem daí preparados, né, para serem cidadãos de bem e contribuírem para o desenvolvimento do país. Assim, os médicos passam a elaborar estudos que têm comprovação científica, né? A psicologia também se atrela ao movimento para que possa promover crianças saudáveis, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental. Do ponto de vista físico, então, os ambientes escolares deviam promover a higiene, orientar as crianças e as famílias em relação ao asseio, né, à organização, à higiene, né, assim como também garantir, né, que as crianças saudáveis pudessem se desenvolver. Assim sendo, eram praticados testes psicológicos, testes de QI, para que pudesse avaliar o grau, né, de QI das crianças ou um grau de prejuízo, né, mental em relação a essas crianças. E a partir dos resultados desse teste, fazer classes homogêneas, em que crianças saudáveis possam estar unidas com crianças saudáveis. E a partir de então, que essas classes possam se desenvolver de forma hegemônica. As crianças não saudáveis
saudáveis e termos usados nessas teses da época de 1927, nessas teses da conferência de 1927, termos como retardado, termos como lerdo, termos como deficiência era usado constantemente, repetidamente, se referindo às crianças com problemas. E quando um problema era identificado, essas crianças eram encaminhadas ou para algum tipo de sala especial ou até mesmo uma instituição para que elas pudessem receber algum tipo de tratamento, ou um tratamento que pudesse promover uma melhora desse estado débil, desse prejuízo cognitivo, desse prejuízo mental, ou até mesmo alguma instituição que pudesse promover o isolamento dessas crianças e que elas pudessem estar à margem realmente da sociedade, para que não pudessem aparecer no meio social. Assim sendo, a todo momento as crianças eram avaliadas, analisadas e o empenho maior é que pudesse produzir alguns padrões de comportamento para garantir crianças saudáveis e, por consequência, adultos que pudessem promover o desenvolvimento e a ordem do país. Bom, gente, alguma semelhança com a realidade, né? Apesar de muitos anos terem se passado e de muitas mudanças serem promovidas até os tempos de hoje, e isso inclui também políticas de inclusão, isso quer dizer, hoje a escola é baseada em classes heterogêneas, em que todas as crianças, independente de classes sociais, condições cognitivas ou qualquer tipo de diversidade, possam estar incluídas no mesmo ambiente de classe, o mesmo ambiente educacional, a gente ainda se depara com um processo de muita diferenciação e principalmente de classificação. O modelo médico e psicológico preparado naquela época para classificar essas crianças ainda permanece com bastante intensidade. Então essa classificação ainda é consistente e o modelo médico normalmente é o modelo que oferece, vamos dizer assim, a palavra de autoridade para se classificar a criança, e a partir dessa classificação médica é que se diz o que fazer com essa criança dentro da escola. Hoje nós não estamos no modelo em que a primazia seja realmente uma intervenção pedagógica. O que eu quero dizer? A partir do momento em que o professor de sala de aula ou mesmo uma equipe pedagógica da escola identifique algum tipo de dificuldade da criança, dificuldade de aprendizagem, enfim, alguma coisa em que a criança está tendo um comprometimento no aprendizado e a própria equipe possa tomar alguma atitude ou algum outro método pedagógico, alguma intervenção pedagógica de própria atitude, normalmente a equipe está presa à classificação médica. Isso quer dizer que a inclusão não se baseia numa necessidade pedagógica realizada dentro da escola, mas sim se espera-se que um médico ofereça uma classificação para essa criança e aí sim a equipe pedagógica faz alguma coisa. Gente, isso que nós conversamos e que faz parte do cotidiano escolar, dia a dia das escolas, e que a gente passa a enxergar com bastante naturalidade, na verdade é uma questão que precisa ser muito discutida e questionada. Uma equipe escolar não tem a liberdade de exercer para as crianças a intervenção necessária ou até mesmo lidar com aquela criança dentro das possibilidades que ela tem. Sempre se espera que a criança possa chegar a algum padrão de conhecimento, de avanço, de desenvolvimento, e se isso não acontece, isso está sempre atrelado a algum problema médico. Então é sempre e em última instância o
um médico que vai sugerir alguma classificação e que provavelmente a escola irá acolher, sem nem menos questionar. Então, essa é uma questão bastante importante, porque nem sempre essa classificação médica ou esse diagnóstico médico se faz presente na vida cotidiana das crianças, porque normalmente às vezes é difícil se chegar. Porque às vezes um desvio de comportamento, uma dificuldade de comportamento, não necessariamente está relacionado a algum diagnóstico médico. Uma criança com comportamento difícil não necessariamente pode estar ligada a algum tipo de patologia. E é esse o grande enrosco que acontece dentro das escolas, que espera-se sempre e de qualquer forma que isso esteja sim atrelado a algum tipo de patologia, a algum tipo de psicopatologia. E a escola sempre fica esperando esse tipo de classificação. Essa classificação pode ocorrer ou não também. E aí, se não ocorrer, o que pode ser feito? Na verdade, quando se não se tem esse diagnóstico, a equipe se sente engessada e incapaz de agir. Não se sabe o que fazer. Bom, esse grande problema também acontece pelo pouca discussão, pouco conhecimento, pouco aprimoramento, né, de alguns outros estudos relacionados ao desenvolvimento da infância, ao desenvolvimento da criança, né, a influência social, a influência, enfim, de outras variáveis que podem acometer a criança. A gente está sempre pensando no quanto o biológico e o quanto a doença pode afetar o desenvolvimento humano, não negando essa variável, porém ela não é a única a afetar o desenvolvimento de uma criança. E quando esse outro tipo de variável pode estar presente, é aí que vai acontecer a grande dificuldade de ação diante das equipes escolares. Então, pensando um pouco e brevemente sobre essa história da educação, a gente pode perceber o quanto esse ranço classificatório e o quanto a escola ainda insiste em produzir e intervir apenas em indivíduos considerados saudáveis, porque se não fosse assim, a escola não insistiria tanto em classificações e diagnósticos. Senão, a ação mais importante seria simplesmente trabalhar com as crianças a partir da dificuldade que elas apresentam dentro da escola e dentro da própria limitação, mesmo que essa limitação não esteja implicada em algum tipo de diagnóstico, mas que esse desenvolvimento individual possa ser acompanhado pela equipe escolar e possa ser feito intervenções individuais que aos poucos a escola vai percebendo a melhora e o desenvolvimento da criança. Então, gente, nós ainda temos que questionar demais o sistema escolar, que até fica muito em detrimento, né, da própria ação pedagógica, favorecendo sempre uma ação médica. Então, como que ficam as pessoas, né, os professores, a equipe pedagógica, diante de um cenário que sempre favorece como última palavra até mesmo um dizer médico, acima até de um professor que está dentro da sala de aula conhecendo e acompanhando a criança? Eu não estou querendo dizer que esse acompanhamento da saúde, acompanhamento médico, é em toda medida desnecessário. Muitas vezes ele é necessário e a saúde e a educação precisam estar juntas, acompanhando, né, e trocando informações sobre os acompanhamentos das crianças. Porém, é de suma importância que essa classificação não engesse a ação dos educadores, que ficam de mãos atadas, sem saber o que fazer, pensando que a criança pode ter algum tipo de problema. Mas aí eu te digo, quando vem o diagnóstico,
Isso também não favorece muito o cenário. A situação ainda continua enroscada e as ações ainda são muito pouco satisfatórias, né, do ponto de vista do desenvolvimento emocional, pedagógico e cognitivo dessa criança. Porque as ações estão sempre baseadas em padronizações e em um certo coletivismo. O que isso significa? O que é feito para uma criança deve ser feito para todas as crianças. A escola ainda não consegue conceber ações individuais para o desenvolvimento específico da criança, de uma criança, depois da outra criança, enfim, de uma forma individual, tentando prezar e analisar o desenvolvimento daquela criança especificamente. Então, quando a gente pensa num avanço dentro do ambiente escolar, a gente tem que pensar um pouco que esse avanço possa estar atrelado a essas ações individuais, assim como em detrimento a essa padronização, em que tudo deve ser feito para todo mundo e do mesmo jeito. Quem não se encaixa, sempre o que resta é algum tipo de classificação e não algum tipo de ação individualizada. Então, é sobre isso que nós temos que pensar e ainda mais pensar como podemos avançar nesse sentido dentro do sistema educacional. Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.